Ah, gente, tinha esquecido de colocar gravando, estão gravando agora. Boa noite para todo mundo. Pois é afinidade, né, André? Gente, se vocês quiserem abrir o áudio por enquanto, eu não estou dando aula. Quem quiser conversar, fica à vontade. Aqui, vocês Boa noite, sabem que professor. é do diálogo. Bom, tá bom, Jefferson? Então, gente, para vocês terem uma ideia, todo mundo ama direito penal, né? Durante a faculdade, mas eu tinha uma dificuldade de gostar de penal, rapaz do céu. Os casos práticos sempre são super interessantes, mas pessoal pensa num negócio que não era na minha, né? Não era, eu não tinha interesse, não é nada contra a matéria, é pessoal mesmo, né? Então, a gente tem sorte porque o Fernandão é de boa, né? Então, né? E o Fernandão? Oi, pessoal, boa noite. A voz de radialista dele, boa noite. Né? Não quero entrar no mérito, mas... Gente fina demais. Ele é massa, ele é massa. É legal. Gente ele fina teve sorte, demais. né? Teófilo, depois veio ele, então, assim, por mais que eu também... O legal do penal é que ele é bem assim... É prático, né? Dois, prático. e dois, né? Os dependes estão tudo aí no código e tal, então... Agora tem uns trem que é mais cabeludo, né? Por exemplo, eu até estava para te perguntar, depois tá vendo sobre... A gente está estudando isso, né? Relação de emprego e relação de trabalho, né? Isso, que a gente relação vai de retomar. trabalho não é relação de emprego, né? Isso. Aí, assim, eu contrato um cara aqui para casa para mexer no telhado, por exemplo, né? É uma relação de trabalho, né? Uma relação de emprego, Isso. Né? Eu estava vendo no tributário, você tem que pagar, entre aspas, não sei nem como fazer isso, mas você teria que pagar a previdência do cara. Sim. De alguma forma. Porque se ele cair e machucar... Aí eu falei assim, cara, eu nunca ouvi falar isso na minha vida, né? 40 anos de idade, nunca ouvi falar de que alguém... Estou recolhendo o INSS aqui do cara que vai arrumar minha calha. Né? André. Oi, aí, João. E aí, boa noite, gente. Esse João recolhimento... é o cara assim... Eu sou fã do João, recolhimento... o João consegue fazer pergunta numa aula com 400 alunos. Você é o meu herói, João. Registrar aqui gravado. Mas esse recolhimento que você está falando, ele é feito na hora que você paga as taxas do CREA. Já é embutido esse recolhimento no INSS. Por isso que tem aquele quiprocó quando você não faz projeto, execução, dá entrada na prefeitura, etc. e tal. Já é garantido ali esse pagamento. Vocês podem ficar tranquilo aí que esse ponto aí vocês vão ver possivelmente, né, se até lá se eu ainda estivesse, se eu for um professor da instituição, que a gente não sabe dia de amanhã, mas eu dou aula de direito previdenciário, então vocês podem ter certeza que nós vamos falar que, na verdade, esse prestador para efeito de previdência é um contribuinte individual, né? A gente tem 5 classes de segurado, então a gente tem o empregado, tem o doméstico, tem o avulso, tem o segurado especial e tem o contribuinte individual, que normalmente são as classes que não se enquadram nas anteriores. É um rol mais diversificado. E o prestador de serviço, o trabalhador eventual, o autônomo, o advogado, por exemplo, são todos contribuintes individuais. E aí, na verdade, como o João falou, a gente vai ver que são 2 fontes, no caso, né, de arrecadação. Tem a parte do trabalhador e a parte do contratante. Então, o do trabalhador, né, se for um autônomo, se for um eventual, a responsabilidade é dele. Mas você tem sua responsabilidade de recolher a sua parte. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso aí. Professor. Oi, fala, João. Professor, desculpa, eu querendo dar aula aí, o senhor aí, que eu já passei uma prática disso, mas desculpa, professor. Não, que isso, João... cara? Não viaja não, João. Aqui o microfone tá aberto, cara. Que é isso? É que lá no Florais, aqui o João lá no Florais é obrigado a ter projeto. Você não tem que falar isso para mim, não. Ficou legal com essa participação. Que Florais de quê, moço? É que no Florais é obrigado a ter projeto para fazer essas coisas, entendeu? Então. Florais Cuiabá, lá nos condomínios aqui. Então, agora aqui no Santa Isabel, não. A gente só chama o Zequinha e o Sócio. Eu chamo lá. Não é nem o servente, né? É o ajudante só. O ajudante de pedreiro, né? Ele troca as telhas quebrando as outras. Hein, João? E não viaja, cara. Que isso? Aqui é diálogo. Que é aberto para todo mundo falar. Não sou, né? Desde a primeira aula eu falo, eu não sou detentor de todo conhecimento, jamais. Eu estou aqui aprendendo. Tá? Então, assim, porque, na verdade, a gente dá aula isso aí, depois eu vou mandar a apostila. Na verdade, a apostila está pronta, estou só revisando, né? Já tá, eu estou, inclusive, acho que previdenciário está no 9º.
e eu estou ministrando aula para eles lá, e eu estou exatamente nesse trecho. Mas que isso, você está certíssimo, você apontou a prática. Não viaja, não. Beleza, professor. Valeu. Tá bom? Que isso, cara. Falou. Que não tem isso, não. E vamos retomar, né? Acho que já deu tempo para a gente retomar. Como eu disse a aula passada, gente, a gente está diante aqui de um tema de extrema importância para o direito do trabalho. Essa questão de relação de emprego, relação de trabalho, né? Que a gente começou aí numa conversa informal aqui de início de aula. Por quê, gente? Porque como a gente apontou a aula passada, já estou dividindo, não, nem tô apontando compartilhar tela, nem estava apontando material para vocês. Vamos lá. Acho que agora ficou legal. Vamos lá. Ui. Pronto. Então, vamos lá, retomando, gente. Voltando aqui, né, na nossa apostila. Lembrando, gente. Professor, você já está na página 67. Calma, gente. Nossa apostila vai ser longa. No entanto, mais para frente, chegando mais perto da prova, a gente vai apontar pontos que são fundamentais aí para avaliação. Um que, né, é fundamental, já estou falando desde a aula passada, é essa parte de relação de emprego, gente, é fundamental. Se tem um ponto que até agora a gente estudou, 2 pontos que eu já identificaria como pontos importantes para vocês verem na apostila, verem vídeos no YouTube, darem uma lida em livros, doutrina, princípios e agora a conceituação, a distinção de relação de emprego e relação de trabalho, certo? Então, ponto de extrema importância. A gente já fez uma distinção inicial lá, hoje a gente vai voltar a falar especificamente de relação de emprego, em seguida depois a gente vai fazer uma revisão de relação de trabalho, certo? Mas o importante é entender que elas não se confundem e aí existem alguns termos que muitas vezes são parecidos e podem levar aí a erro, certo? Para vocês terem uma ideia, CTPS, o que é CTPS? É exatamente carteira de trabalho. Só que, na verdade, normalmente você anota só uma relação de emprego, só as relações formais na carteira de trabalho. Então, alguns termos eles são parecidos e a gente tem que tomar cuidado, certo? Até porque, na prática, como vocês já apontaram na questão aí que o André levantou, se eu contrato alguém para mexer a manutenção do meu telhado, você não tem que anotar a carteira porque é uma relação de trabalho. Você pode fazer um contrato escrito, um contrato verbal com ele, mas que será apurado e regulado pelo direito civil, apesar de ser competência do juiz do trabalho para analisar. Então, só na relação de emprego que a gente vai aplicar aquele rol de direitos que tem na Constituição Federal e que tem na CLT. Então, como eu já havia informado antes, na relação de trabalho você não vai pagar para esse indivíduo, né, que prestou um serviço de manutenção do seu telhado, 13º, férias. Você vai pagar o quê? Ou o contrato, o valor da empreita, se for uma empreitada, ou a forma como você tiver pactuado com ele. Diferentemente na relação de emprego, que a gente vai ver hoje quais são os requisitos aí, né? Obrigatoriamente o que deve estar presente para configurar uma relação de emprego. Só revisando, né, que a gente viu, então, relação de trabalho, gente, é gênero. Então, dentro da relação de trabalho, a gente tem várias formas de trabalho. Então, vou mencionar algumas como exemplo. A primeira, já que você falou, uma espécie de relação de trabalho, relação de emprego. Trabalho voluntário. Professor, trabalho voluntário é relação de trabalho? É trabalho. Ou seja, lembra que o conceito que a gente deu de relação de trabalho na aula passada. Toda prestação de serviço por um ser humano a outro ser humano ou a pessoa jurídica é uma forma de trabalho, certo? Então, um conceito bem genérico. Então, trabalho voluntário? Trabalho autônomo? Outro. Trabalho eventual? Outro. Trabalho do avulso? Outra forma de trabalho. Então, vejam que a gente tem diversas formas, a gente vai ver várias aqui ao longo dessa e da próxima aula, quanto à relação de trabalho, né? E não só de emprego. Mas antes, para entender, normalmente, como que a gente faz a distinção? Através do conceito de relação de emprego. Então, tudo que não estiver dentro de relação de emprego vai ser uma outra forma de relação de trabalho. Então, isso é uma das principais diferenças entre relação de emprego e relação de trabalho. Enquanto a relação de trabalho, quando está grifado aí na apostila de vocês, que está aparecendo, vocês viram, né, gente, que eu já disponibilizei a apostila da parte até a aula de hoje, lá no
no Classroom, tá? Quem quiser abrir, eu já ia abrindo, fica à vontade, tá? No Classroom já a apostila, tá? Eu coloquei lá a parte 1 só, na verdade, tá bom? E como estava falando, na relação de trabalho, então ela é um vínculo genérico, que é a prestação de serviço de uma pessoa a outra. Já a relação de emprego, ela exige uns requisitos maiores, uma relação específica, uma relação mais formalizada. Ela tem conceito lá no artigo 2º e 3º da CLT, tem um conceito do que é a relação de emprego, tá? A gente vai mencionar mais para frente, né? Mas ela é distinta, porque na relação de trabalho a gente vai procurar outros institutos, aplicar outras legislações, enquanto na relação de emprego a gente está diante aí de um vínculo formalizado. Por isso que se fala, né, quando vocês veem reportagem na TV, caiu o índice, aumentou o índice de desemprego, diminuiu o índice de pessoas com contrato formalizado. Quando eles falam esse termo formalizado, normalmente eles estão se relatando, se relacionando, mencionando a questão da relação de emprego, que é exatamente esse vínculo jurídico estabelecido entre empregado e empregador. Por isso o termo mais técnico, na hora que você fala de relação de emprego, de empregado, para você identificar se é uma relação de emprego, os termos melhores que empregado seriam relação de trabalho, ou seja, portanto, o empregado e o empregador. No entanto, não tem problema você falar que é trabalhador, porque o emprego, a relação de emprego, ela é uma modalidade de trabalho, não estaria errado, né? Mas se você quisesse falar especificamente quanto uma relação de emprego, então aí você poderia utilizar o termo relação de emprego entre empregado e empregador, certo? Essa parte genérica a gente tinha mencionado na aula passada, eu falei que todo empregado ele é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Então, o exemplo que a gente pega do André, aí, o André mencionou lá o rapaz que fez a empreita lá na casa dele. O que acontece? Ele é um trabalhador? De fato, ele é um trabalhador, seja como um pedreiro, um servente, um rapaz que faz manutenção no telhado. Ele é um trabalhador. Agora, ele é um empregado? Não, porque ele não está regido pela CLT, ele não está num contrato formal de emprego. Então, ele não é um empregado, mas ele é um trabalhador. E aí, né, feitas essas considerações, é só para a gente relembrar a parte de relação de emprego, relação de trabalho. Agora a gente passa a tratar da relação de emprego especificamente e, terminando a relação de emprego, eu volto na relação de trabalho para mencionar exemplos de relação de trabalho. Por que eu vou falar de relação de emprego primeiro? Porque fica mais fácil, a partir do momento que vocês entenderem o que é a relação de emprego, depois observar quais são as situações ou as regras de relação de trabalho. Então, beleza, professor? Então, a gente vai começar a falar de relação de emprego, características da relação de emprego. Antes disso, eu vou pegar lá o conceito, né, do artigo 2º e 3º. Professor, qual que é o conceito do artigo 2º e 3º da CLT, que trata da relação de emprego, que, na verdade, ele conceitua o que é empregado, né? Então, gente, o que é o empregado? O empregado é toda pessoa física que presta o serviço com pessoalidade a outrem, seja a outra pessoa física ou pessoa jurídica, mediante subordinação com direito a remuneração e com trabalho não eventual. Então, vamos lá. Conceito de novo. Vocês vão conseguir extrair desse conceito quais são os requisitos, quais são as características da relação de emprego e do que é o necessário para a gente configurar a relação de emprego. Então, eu falei o quê? É uma pessoa física que presta serviço com pessoalidade, sob dependência ou subordinação de outrem, em trabalho não eventual, mediante onerosidade, ou com onerosidade, ou também chamado mediante pagamento de remuneração. Então, a gente consegue ver dessa conceituação que a gente extrai da leitura do artigo 2º e 3º da CLT, esses cinco requisitos. Então, mais uma vez, conceito é toda pessoa física que presta serviço com pessoalidade a outra, sob sua dependência, em trabalho não eventual e mediante pagamento ou mediante a onerosidade. Então, a gente tem esses 5 requisitos. Esses 5 requisitos a gente vai detalhar agora, né? Então, o que a gente vai baixar aqui? Os elementos característicos da relação de trabalho. Vejam que aí no cronogramazinho aí, a gente colocou lá pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Então, a gente tem os 4 requisitos. O que faltou aqui do conceito que eu dei? Faltou
pessoa física. Só tem como ser empregado quem é pessoa física. Ah, professor, quer dizer que não tem como uma empresa prestar serviço para outra? Tem, mas aí a gente não estará diante de uma relação de emprego, estaremos diante de uma relação civil de prestação de serviço de uma empresa para outra, válida totalmente, mas não é uma relação de emprego. Então, primeiro requisito, o empregado ele tem que ser pessoa física. Não tem como o trabalhador não ser pessoa física. Por isso que muitos falam, eu vou trabalhar como MEI. Não sei se vocês já viram isso. Eu sou microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele não está subordinado a uma relação de emprego, não está em um contrato de emprego. Ele está numa forma de prestação de serviço. Portanto, é uma relação lá de trabalho e não uma relação de emprego. Depois a gente vai falar até que existem situações onde as empresas tentam fraudar e eles instituem a pejotização, vou deixar para falar da pejotização mais para frente, que é o quê? Transformar a pessoa física em pessoa jurídica exatamente para desconfigurar uma relação de emprego. Mas antes de falar isso, vamos falar dos requisitos. Então, lá do artigo 2º e 3º da CLT, a gente extrai esses 5 requisitos, apesar de eu mencionar 4, é porque obrigatoriamente o serviço tem que ser realizado por pessoa física. Então, você já preenche o primeiro requisito, certo? Vou deixar depois, a gente volta a falar disso. Beleza, professor? Então, você falou aí que para a existência da relação de emprego, a gente tem que verificar esses requisitos. Já adianto para vocês que para configurar a relação de emprego tem que estar preenchido os 5 requisitos. Faltou algum dos requisitos, nós estaremos diante de outra relação de trabalho, mas não uma relação de emprego. Beleza, professor? Primeiro requisito. Então, já mencionamos primeiro, na verdade, pessoa física. Obrigatoriamente, o trabalho tem que ser realizado por uma pessoa natural. Não há relação de emprego se for prestado por uma pessoa jurídica. Então, por que a pessoa física? Porque a pessoa física, ele que é o contratado para a relação de emprego. Ele que vai prestar o serviço. Beleza, professor? Não confundir, gente, a pessoa física, que é o primeiro requisito, com o segundo requisito, que é o quê? Pessoalidade. Pessoa física é quando a pessoa natural presta o serviço. E pessoalidade, professor, nada mais é do que a confiança depositada no contratado pela empresa. A empresa, quando ela contrata um indivíduo, uma pessoa para prestar o serviço, quando ela contrata um empregado, ela não autoriza, via de regra, que essa pessoa faça se substituir por outra pessoa, por terceiro. Então, digamos aí, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou empregado da instituição, do ISEC, né? Acontece. Qual que é? Eu presto serviço como escritório de advocacia para vocês? Não. Eu sou pessoa física, eu dou aula como Rodolfo, eu sou pessoa física. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, pessoalidade. Eu não posso me fazer substituir por terceiros, ou seja, a empresa, a instituição, a universidade, ela não contratou o meu estagiário, ou não contratou alguém que trabalha comigo, não contratou o meu irmão, não contratou o meu um amigo meu, ele me contratou, ele contratou o Rodolfo. Então, a pessoalidade é isso, é o intuito persona, a contratação da pessoa específica, não podendo ela se fazer substituir por terceiro. Por isso que tem a pessoalidade, a característica de ser infungível, insubstituível o trabalhador em relação a terceiros. Então, digamos aí, eu não posso dar aula hoje, tá? Digamos que eu não pudesse dar aula hoje. Aí, ou eu estou cansado, não, é sexta-feira, eu estou cansado, eu vou tomar um chopinho e vou mandar aí um amigo meu para dar aula. Isso é possível? Não, via de regra, sem autorização da empresa, não é. Por quê? Porque a empresa ela não tem um vínculo, ela não tem um grau de confiança com aquela pessoa, ela não contratou aquela pessoa que eu estou indicando, ela, na verdade, me contratou. Eu sou o responsável. Isso é pessoalidade, ou seja, a prestação de serviço por uma pessoa que tem uma relação com o contratante que não pode, via de regra, se substituir por terceiro ou se fazer substituir-se por terceiro. É esse caráter de infungibilidade, ou seja, do empregado. O empregado, entre aspas, ele é o quê? Insubstituível, ele não pode fazer substituir por outra pessoa, salvo exceções legais, como na situação do empregador concordar, ou em situações como, por exemplo, digamos que eu fosse faltar hoje, e eu ligasse para um outro colega, ligasse para o Afonso, já que eu falei para o Afonso, se o Afonso pudesse dar aula no primeiro horário, eu falasse, Afonso, não estou bem hoje, você pode dar aula lá, pessoal, no meu horário?
não necessariamente da minha matéria, mas só para preencher, ele vai falar, beleza, eu estou com horário vago aqui, eu vou ministrar aula para você. A quebra da pessoalidade nesse caso? Não, porque ele também é funcionário da instituição e ele tem pessoalidade também com a instituição. Ou seja, nessa situação ele não é terceiro. Eu não estou me fazendo substituir porque a empresa não tem a confiança. Na verdade, eu estou me fazendo substituir por outro professor. Então, não haveria a quebra da pessoalidade nessa circunstância. Portanto, não confundir o que? Pessoa física com pessoalidade. Eu falei para vocês primeiro que o trabalho ele é prestado por pessoa física, certo? Beleza, ou seja, a pessoa do indivíduo, o ser humano Rodolfo Vendahl. E a pessoalidade é exatamente a confiança, a não possibilidade de substituição por terceiro, certo? Isso é o quê? É a visualização da diferenciação entre pessoa física e pessoalidade. Como eu mencionei, estava até grifado em rosa aqui, a relação de emprego por ser uma relação intuito-persona. Ou seja, nesse tipo de relação, o que se contrata não é o resultado, né? Mas sim o trabalhador, o serviço realizado por uma pessoa. Então, quando você contrata aí uma secretária, você contrata o quê? A pessoa, você não contrata a finalidade dela. E aí você vai contratar essa pessoa para lhe prestar serviço. Não é um único ato ou a realização de uma única tarefa que vai encerrar esse contrato. Não, ela vai continuar prestando o serviço. Então, por exemplo, você manda ela agendar lá uma audiência, ela não agenda, tudo bem, é uma falta, mas você não, isso não é o resultado que você contratou ela. Você contratou o quê? A prestação de serviço, a prestação pessoal de serviço. Portanto, gente, o que eu quero apontar para vocês? Pessoalidade não se confunde com pessoa física. Pessoalidade é essa questão da confiança depositada quando você é contratado pela empresa que impede que você se faça substituir por terceiro, ou seja, alguém que não tem uma relação com a empresa. Então, eu fui contratado, eu que tenho que prestar serviço. Eu não tenho, por exemplo, liberdade de chegar aqui e falar, gente, eu não vou vir, apareço para vocês aqui, não vou dar aula. Não, quem vai dar aula agora é outra pessoa aí, tá? E aí eu vou receber o salário, ou algo do gênero. Isso aí não impede de fazer um convite para uma palestra, algo do gênero. Isso aí não desconfigura, mas eu paro de vir durante o semestre aí e fico mandando o terceiro dar aula no meu lugar. Isso não é possível, certo? Por quê? Porque haveria a quebra da pessoalidade. Eu sou um contratado, eu tenho uma relação de emprego com a instituição. Portanto, eu tenho que prestar o serviço de maneira pessoal, certo? Ponto importante também, né, que nessa questão da substituição, se eu não puder vir, posso mandar terceiro? Se a empresa autorizar de maneira expressa, beleza, também aí é válido. Normalmente não é o que acontece, porque as empresas, como eu disse, elas contratam o funcionário X ou o empregado X, certo? Portanto, ele não é fácil aí a substituição. Na questão de professores é mais fácil, porque existe a possibilidade de você chamar alguém que era ex-professor ou algo do gênero, mas mesmo assim não é comum, certo? Então, a pessoalidade ela tem que ser observada no contrato, certo? Seguindo, professor. Então tá, porque também, já que eu mencionei, aí está até grifado aí para vocês, quer dizer então que o indivíduo falece, encerra-se o contrato? Se um trabalhador vier a falecer, encerra-se o contrato. Ele não se transmite como uma herança para os herdeiros ou seus sucessores. Quer dizer que faleceu o pai, aí o filho vai assumir o lugar, ou seja, vai fazer uma troca? Não, porque a confiança, quem era contratado era o trabalhador que veio a falecer, em razão do princípio da pessoalidade. Nós estamos vendo agora que a pessoalidade ela existe em relação ao empregado. Mais para frente a gente vai ver que não existe essa pessoalidade em razão do empregador. Mas isso vai ficar para aulas futuras, quando a gente for estudar a relação de emprego e a gente for estudar os sujeitos da relação, a gente vai falar de ambas as partes, né, de empregado e de empregador. Na hora que for falar de empregador, a gente fala desses trechos, certo? Beleza, professor? Lá, aqui, bem aqui, tudo que eu falei para vocês, eu não vou lendo, mas está bem aqui, no trecho que eu estou grifando aqui, A pessoalidade é uma característica apenas que diz respeito ao sujeito empregado, não se aplicando ao empregador. Exatamente por isso, em relação ao último, vigora a regra da despersonificação, podendo ocorrer alteração subjetiva. Por exemplo, já que eu mencionei, mas depois a gente detalha, se alguém vender a empresa, encerra-se o contrato?
Não. Digamos que eu sou dono de uma empresa, eu vendo. Quer dizer que quem eram os empregados automaticamente encerra o contrato de todo mundo? Não, porque não há pessoalidade em razão do empregador. Você está vinculado à prestação de serviço. A pessoalidade existe quanto ao empregado, quanto ao empregador não. Mudou o dono, mas se a empresa continuou em atividade, sem problema nenhum, os trabalhadores vão continuar trabalhando e o contrato de emprego ele é plenamente válido, certo? Professor, Oi, diga. boa noite. Boa noite. Nessa relação de emprego aí, um exemplo, o senhor falou um exemplo aí agora há pouco do exemplo do pai do cara que é o prestador de serviço morre, né? Aí encerra o seu contrato. Né? Mas na situação, o cara é contratado para fazer o serviço, aí ele recebe já parte do pagamento, vamos supor, 50% já para prestação daquela obra, para execução dela. No início ali o cara vai e morre. Como que ocorre nessa situação? Beleza, Samuel. O direito ao recebimento do valor, e esse sim, ele é obrigação, seja da relação de trabalho, relação de emprego, tem que haver o pagamento. Lembra que a gente viu na relação de emprego que os direitos dos trabalhadores são irrenunciáveis? Mesmo nesse caso, a empresa ela não pode ficar com esse valor. Se for uma relação de trabalho, como uma prestação de serviço, como você falou, acertou 50% agora, 50% depois, se o indivíduo tiver terminado o trabalho, esses 50% remanescentes deverão ser pagos aos sucessores. Mas veja que ele está recebendo apenas o valor, a pecúnia, o pagamento. Agora, se ele faleceu, digamos aí, tinha pago, ele terminou metade do serviço, recebeu 50%, faltava os outros 50%. Faleceu o trabalhador, né, o prestador de serviço aí. Falta terminar os outros 50%. Quer dizer que o filho dele é obrigado a terminar esses 50%, ou ele vai ter que assumir isso? Não, porque o trabalho ele é pessoal quanto ao contratado, não quanto aos herdeiros ou terceiro. Isso não quer dizer, igual eu estou te falando, que impeça desses indivíduos receberem o valor que lhe é devido. Então, vou dar um exemplo aqui, caso bem prático, me cobre aí, que eu até abro aqui depois a ação que eu ajuizei. O que acontece? Recentemente, eu acho que eu mencionei isso para vocês, recentemente morreram 2 funcionários de 2 clientes meus, certo? Tá, relação de emprego, formalizado, tudo direitinho, bonitinho, faleceram. Um caiu de moto e o outro teve um infarto em casa. O que acontece? Quer dizer que alguém pode assumir, algum terceiro parente dele vai assumir esse serviço? Um era o zelador, o outro era o motoboy. Quer dizer que ele vai vir aqui e vai assumir? Não. Por quê? Porque a empresa tinha pessoalidade quanto à prestação de serviço desses 2 funcionários. No entanto, nada impede dos herdeiros receberem os valores que são devidos a ambos. Então, não é porque ele tem direito ao salário que era do funcionário, receber as verbas da rescisão do funcionário falecido, que ele vai substituir esse trabalhador na prestação de serviço. Entendeu? Então, assim, a prestação de serviço ela se encerra-se o contrato de emprego. Os valores devidos, esses serão transmitidos aos sucessores e aos herdeiros. No entanto, a prestação de serviço, o contrato de emprego, ele é pessoal. Não pode vir outra pessoa e assumir a vaga, aspas, assumir o trabalho daquele indivíduo. Nada impede, agora que faleceu, da empresa contratar outro funcionário. Vou contratar outro porque agora perdi um funcionário. Perdi, beleza. Mas não vou substituir esse aqui é insubstituível. Eu vou contratar um novo funcionário e aí formalizará um novo contrato de emprego e haverá uma nova relação pessoal com esse funcionário. Não é porque existe uma relação pessoal com esse que extinguiu essa. Entendeu? Não, essa aqui extinguiu porque esse aqui veio a falecer. Então, igual você perguntou, se for uma relação de trabalho, né? Se o indivíduo trabalhou, tem esse 50%. Ele já recebeu, no caso, esse 50%? Já, beleza, então tá pago. Não recebeu. Então tá, então digamos que ele tem direito a receber essa parte inicial aí do contrato que ele estabeleceu. O sucessor tem direito a receber? Se ele não recebeu? Tem. Mas quer dizer que vai substituir ele por terceiro? Não. Então, é igual, sei lá, do pintor. O pintor está lá trabalhando lá em casa, está pintando e morre. Quer dizer que se ele morreu, eu vou deixar de pagar? Não, eu vou ter que pagar aos sucessores. A questão de pagamento é obrigatória.
Agora, eu vou ser obrigado a contratar o filho dele para continuar o serviço? Não, porque a atividade era pessoal com esse trabalhador. Eu não tenho relação ou vínculo com aquele outro, certo? Então, a gente tem que separar a obrigação do serviço da obrigação de receber ou de pagar o direito. Então, Samuel, quanto a pagamento, não há impedimento. Você pode pagar aí para os sucessores ou para terceiro, caso seja assim estabelecido. Agora, a prestação, o serviço, quem que a empresa espera que preste serviço, não é o terceiro, sou eu. São esses dois que estavam antes de falecer que prestavam o serviço. A empresa contava com eles para prestar o serviço. Então, é eles que era depositada a confiança para a realização do serviço. Faleceu, não tem como transmitir isso para terceiro, porque é intuito persona a relação. Ah, mas sobrou aqui um valor que eles têm que receber. Beleza, isso aqui vai passar em razão do quinhão hereditário, vai seguir as regras normais lá de direito sucessório, direito de família, certo? Então, pra você ter uma ideia, vou mencionar e vou trazer, vou mostrar no final da aula. Eu entrei com 2 ações de consignação e pagamento. O que é isso, professor? É uma ação especial, onde raramente acontece na Justiça do Trabalho, mas é possível. Onde a empresa vai ser o reclamante. Ou seja, a empresa inicia um processo judicial e aí deposita os valores devidos para aquele trabalhador que faleceu e vai fazer o chamamento dos herdeiros para verificar quem tem direito a receber ou não esse valor. Vejam que aqui havia pessoalidade com o funcionário que faleceu. Morreu? Acabou. Extinguiu esse contrato. Ah, mas tem verbas para pagar? Tem. A empresa pode ficar com esse valor? Não, o princípio da indisponibilidade. A empresa vem, então, e deposita em juízo, né, esses valores. Por quê? Porque ela não sabe quem são todos os herdeiros. Ela pode saber que tem 1 filho, 2, mas muitas vezes ele tem 4, 5, ou então um filho que fora do casamento, e a empresa não tem conhecimento. Para evitar pagar 2 vezes, né, porque quem paga mal paga 2 vezes, ele disponibiliza esse valor na justiça e depois vem o quê? Vem a justiça e né, vai liberar, o juiz vai liberar a quem comprovar ser sucessor, herdeiro do empregado, do trabalhador falecido. Certo, Samuel? Será que ficou claro? Se não ficou, você pode falar que a gente explica de novo, cara. Explica de maneira menos técnica. Não tem problema. Não, ficou tranquilo. Não sei se foi bem o que você perguntou também, né? Porque eu falo pelos cotovelos, então muitas vezes a gente responde. Foi basicamente quase isso, né? Mas surgiu uma outra questão aí. O exemplo, né? Na mesma situação. O cara é contratado para fazer o serviço. Certo. Aí, né, recebeu 50%, aí tá lá a execução assim. Dá para se considerar 30% do serviço em andamento. Certo. Aí, beleza, o cara já recebeu 50%, certo? O cara sofreu um acidente lá, aí a família usa do dinheiro que ele recebeu para executar o serviço para manter no hospital, TI, vai gastando com tudo, enfim, né? Enfim, quase acabar com todo o dinheiro. Vamos supor que de 50 mil sobrou 5 mil só. Despesas com ele, com o hospital, com o TI, enfim, com o necrotério e tudo, né? A parte funeral. Aí sobrou 5 mil do dinheiro que ele recebeu para fazer o serviço. Nesse caso, a família que usou esse dinheiro vai ter que devolver esse dinheiro para a firma, que não tinha concluído nem 50% do serviço ainda? Pois é, aí que tá, né? Se estiver formalizado e houver uma dívida, a dívida ela também atinge o quinhão hereditário, né, Samuel? Então, assim, digamos aí que sobrou 5 mil, é 5 mil que ele sobrou para dividir para os herdeiros. Se ficar configurado que existe uma dívida em razão dessa prestação de serviço, vai descontar. Porque aí a gente está diante de uma relação civil, né? Então, dificilmente numa relação de emprego que a gente está vendo hoje, o empregado ele sai devendo, né, para o contratante. Já numa prestação de serviço, numa relação de trabalho, dependendo de como que estiver estabelecido, você falou 30%, 50%, ou pagou adiantado, né? Muitas vezes na prestação de serviço, você fala, não, eu vou pagar já 100% para você agora, você realiza o serviço. Beleza? Beleza. Então, às vezes a pessoa, igual você falou, vai usar desse valor. Só que aí vai ficar devendo o serviço. Então, aí o contratante ele pode exigir a devolução, né, não da família, né, não dos sucessores, porque ele não se transmite, mas ele pode utilizar isso para tentar pleitear de algum valor do quinhão hereditário. Ah, ele tem um carro, ele tem uma moto, aí vai fazer o quê? Na hora que for fazer a transferência ou a venda disso, se houver uma dívida,
ela vai atingir sobre o patrimônio do falecido, até porque a dívida ela não se transmite, né? Ela atinge no máximo o patrimônio do falecido. Digamos que o falecido não tenha patrimônio, aí não vai atingir patrimônio pessoal dos herdeiros. Então vai estar limitado. Mas isso, Samuel, só se for uma relação de trabalho. Se uma relação de emprego, dificilmente há um pacto dessa forma. Por quê? Porque você é pago de maneira contínua. A gente vai ver que o próximo requisito é não eventualidade. O trabalho ele é permanente, ele se renova mês a mês. Então, dificilmente fica, né, entre aspas, devendo o empregado. Por quê? Porque ele vai ter uma verba rescisória, que muitas vezes cobre algum eventual pequena dívida que exista. Agora, na relação civil, relação de trabalho, é mais comum esse tipo de situação. Agora, se realmente tiver um valor que ele tenha recebido de maneira adiantada e não prestou serviço, há uma dívida. Então, o tomador da prestação de serviço, quem contratou, ele pode falar, ó, eu não recebi o serviço, eu quero receber o valor que eu paguei de volta. Beleza? Beleza. Só que ele vai atingir no máximo o patrimônio do falecido. Então, se o falecido não tem nada, vai arcar ele vai sofrer esse prejuízo o tomador aí, o contratante. Certo? Ficou melhor agora? Ficou, beleza. Valeu. Valeu. Seguindo, gente. Não eventualidade. Professor, o que é não eventualidade? Então, a gente viu já dois requisitos, pessoa física com pessoalidade, não eventualidade. Gente, não eventualidade nada mais é do que a prestação de serviço de caráter não eventual, ou seja, o serviço na relação de emprego, ela é habitual. Ela se prolonga no tempo. Ela é de efeitos contínuos. A gente já viu lá no princípio da continuidade da relação de emprego. Mas agora a gente vê ela como requisito da habitualidade. Esse ponto é de extrema importância, porque ele que vai alterar, muitas vezes, que tipo de atividade ou de relação a gente está diante. Então, vou dar um exemplo, adiantando já uma relação de trabalho. Quando a gente fala da diarista, na diarista falta exatamente esse requisito. A diarista é um trabalho eventual. Ela vem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Normalmente ela vem falar, não, eu vou vir toda terça aqui, doutor, aqui na sua casa e para fazer a faxina. Beleza? Beleza. Aí na terça que vem ela fala, não posso vir na terça, eu vou vir na quinta. Ela tem esse direito? Tem, porque ela é uma trabalhadora eventual. Ela não está permanentemente inserida naquela atividade ou naquela função. Então, muda. Na relação de emprego, tem que haver essa permanência. Tem que haver essa prestação de serviço onde haja uma continuidade na relação contratual. João, não existe a questão por hora, tá? Na verdade, a questão da eventualidade, da habitualidade, ela é estudada sob teorias, né? Cada um tentando aí enquadrar essa questão da habitualidade ou não habitualidade de uma forma. Mas não existe uma quantidade mínima de horas, né? Normalmente, numa relação de emprego, quando você é contratado por uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, no máximo 44 semanais. Mas não é essa jornada, esse prazo, esse horário que define que o trabalho é habitual. Por quê? Porque muitas vezes pode ter uma jornada que é diferente e o trabalho é habitual. Então, normalmente, por exemplo, qual que é nessa relação padrão de 8 horas, por que há habitualidade? Porque você está permanentemente prestando serviço. Você está segunda, você está terça, você está quarta, você está quinta. Só que não quer dizer, a habitualidade não quer dizer trabalhar todos os dias ou uma quantidade mínima de horas. Então, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que trabalha como vigia. Eles normalmente trabalham em jornada de 12 por 36. Pessoas que trabalham na área de saúde trabalham em jornadas de 12 por 36. Quer dizer porque eles não trabalham uma quantidade todos os dias, né? Porque quem trabalha 12 e folga 36. Quer dizer que eles não trabalham todo dia. Quer dizer que eles não têm uma jornada mínima. Quer dizer que eles não têm habitualidade no serviço? Não, tem sim. Então, vigia, pessoal da área de saúde que trabalha em jornada 12 por 36, tem habitualidade. O serviço ele é contínuo, ou seja, a cada período depois de 12 horas de trabalho, depois de 36, ele vai retornar. E isso acontece o quê? Numa escala gradual que não tem um término, não tem uma data limite, certo? Isso, garçom também. Garçom acontece.
Tem garçom que trabalha como? Isso. Aí que tá. Boa pergunta, André. A gente está falando aqui da habitualidade. Por isso que é tão importante saber os 5 requisitos, porque não é a atividade que define se é relação de emprego ou não. Não é o número de horas que define a relação de emprego ou não. Então, vamos lá. Pegando o gancho do André. Garçom. Digamos que eu seja um garçom, trabalhe num restaurante aqui, Granfino, em Cuiabá, e eu trabalho de segunda a sábado, certo? Eu não trabalho no domingo, que é a minha folga. Certo? Beleza. Existe habitualidade no meu serviço? Meu serviço é não eventual? O que vocês acham? O que vocês acham? A habitualidade? O serviço é não eventual? Sim, então existe, há uma permanência na atividade, certo? Certo, Alisson? Então, eu sou um garçom e deverei ter a carteira assinada, relação de emprego. Ah, legal, professor. Agora, eu sou o que se chama bico, né? Ou sou extra, que é comum falar em bares e restaurantes. Olha, quando precisa, quando há um aumento gradativo no serviço no final de semana, o gerente lá me liga, ó, Rodolfo, eu sei que você trabalha em outra casa, você trabalha, sei lá, trabalha no Chopão, mas eu estou precisando aqui de um garçom no ditado. Você trabalha de segunda a sexta no Chopão, mas eu preciso de um garçom sábado e domingo aqui no ditado. Você topa? Eu falo, eu topo. Quer dizer que eu vou ter que ir todo final de semana? Eu posso até pactuar de ir aos finais de semana, mas existe uma habitualidade no meu serviço ou só quando houver o aumento do serviço que eu vou até né, o restaurante que está me contratando para trabalhar no final de semana, como o André apontou? Ah, professor, então quer dizer que não tem uma habitualidade. Pode ser que nesse final de semana eu trabalhe, no final de semana que vem eu não trabalhe. Ah, pode ser que, por exemplo, agora eu trabalhava um final de semana sim, outro não, ou quando me chamavam. Isso é habitualidade? Não é. É um trabalho eventual, é um trabalho esporádico, que acontece de vez em quando. Então, aí que entra, né? Mas o problema qual que é, tá, André? É habitual. Se ele vai todo final de semana, em tese, no termo técnico da palavra, é habitual. Mas a atividade dele não é permanente. Ou seja, se ele, por um acaso, faltar, não ir, quisesse o empregador contratar outro, não haverá o que? Permanência. Porque a não eventualidade ou habitualidade para conceito jurídico é aquele atividade onde se quer permanência naquele serviço. Então, mesmo que ele trabalhe todo o final de semana, não há o quê? Uma permanência no serviço. Ele não vive, ou seja, ele não está inserido na empresa de modo a considerá-lo como de maneira permanente. Porque acontece, caso contrário, não existiria a figura da diarista. É a mesma situação. Então, a diarista ela vem uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Quer dizer que tem uma relação de emprego? Não, porque falta exatamente a habitualidade. O serviço dela é eventual. E aí, professor, como é que faz? Qual que é a fronteira? Normalmente, eles utilizam a semana como base. Não, né, respondendo à pergunta do João, não é a hora que vai dar a fronteira ou o limite. O que vai dar o limite é o quê? É exatamente essa questão de permanência. Nós temos 7 dias da semana, certo? Um dia, obrigatoriamente, na relação de emprego, independentemente de qual dia seja, vai ser um dia de folga compensatória. Então, um dia é folga. Então, nós temos, em tese, 6 dias de trabalho. E como que eu defino se é habitual ou não? Normalmente, se você trabalhar metade desses dias de trabalho, haverá o enquadramento como um trabalho permanente, ou seja, você está inserido de maneira permanente na empresa. Nessa situação, começa a configurar-se uma relação de emprego e deixa de ser uma relação de trabalho. Por isso, se vocês verificarem, a gente vai ver isso aqui na hora que for estudar doméstico, existe o quê? Uma legislação, quando fala de doméstico, existe a Lei Complementar 150 de 2015, que fala o quê? Que tem lá escrito, é empregado doméstico, né? É trabalhador diarista, quem trabalha até 2 vezes por semana. Ou seja, 2 vezes por semana. Então, se a semana tem 6, eu trabalho 2, não há permanência na atividade. Esse trabalhador pode ir ou não, ou ele pode ser desligado ou não, ele não tem uma frequência permanente.
Da mesma forma, no exemplo que você trouxe, André, o garçom, ele trabalhando 2 vezes por semana, ele pode ser como extra. Existe aí o que a gente vai estudar mais para frente, o que se chama de contrato intermitente. Pode ser contratado, se houver essa habitualidade que você fala que trabalha todo final de semana, hoje existe uma figura nova que é o contrato intermitente. Vai ser um contrato de emprego, mas ele é um contrato especial. Só que isso aí só quando ficar caracterizado essa habitualidade frequente, ou seja, ele trabalha há muito tempo, todo final de semana. Aí a gente pode contratar ele como um contrato de intermitente, uma situação excepcional, certo? Agora, esse que trabalha de maneira extra, ou diarista que tem uma liberdade de definir os dias e datas de prestação de serviço, isso não é relação de emprego. Além disso, gente, né, na hora que a gente for falar de relação de trabalho, a gente vai ver isso, a forma como é feito o pagamento, o pacto de como é realizado, ele também influencia. Por quê? Se você tem uma pessoa habitual, normalmente você paga mensal. Quando você tem uma diarista ou um extra, você paga por dia de trabalho. O cara trabalhou, você paga no dia. Ou se ele trabalhou 2 dias seguidos, você paga os 2 dias seguidos. Você não vai pagar ele de maneira mensal. Porque, em tese, você não vai utilizar essa mão de obra de maneira permanente. Ou seja, você não vai trabalhar com ele como se ele tivesse inserido na empresa todos os dias ou de maneira contínua, certo? Eu sei que é complicado visualizar quando é uma situação aí, tem uma zona gris, e vou mais longe, tá? Hoje em dia ainda existe essa disposição legal. Na minha época, a legislação não existia. Então, a gente se baseava apenas para definir se havia habitualidade ou não, com base na jurisprudência. Os juízes, né, e os tribunais decidiam reiteradamente quantos dias, ou há habitualidade ou não há habitualidade. Então, isso aí é importante, não só a questão de quantos dias de trabalho, mas a forma como é prestado e a forma como há o pagamento. Porque vejam, se eu pago mensal, eu já estou esperando que o cara trabalhe o mês inteiro. Então, eu estou inserindo ele permanentemente na minha empresa. Isso pode transformar a relação de trabalho numa relação de emprego. Ficou claro, gente? Fiquem tranquilos. Isso, chuva de súmulas, TST. Fiquem tranquilos, porque a gente ainda está no 3º requisito. Então, é mais difícil de visualizar. Mas depois que a gente ver os 5 requisitos e começar a falar de relação de trabalho específico, vai dar uma clareada com toda certeza, certo? Então, 3º requisito de extrema importância, não eventualidade. A relação de emprego, ela exige uma prestação de serviço de caráter habitual, repetitiva, rotineira, ou seja, ela é feita para prolongar no tempo. E outra coisa, também que caracteriza, né, todos os exemplos que vocês trouxeram, tanto no que o Alisson falou, no que o André falou, no que o João falou, no que o Samuel perguntou, o que acontece? Normalmente, gente, quando há uma relação de trabalho, você não conta com esse serviço, né, assim, de maneira permanente. Se preciso for, eu não preciso, se eu não precisar dessa atividade, eu posso ficar sem ela? Pode. Agora, imagina na empresa, eu posso ficar já que vocês mencionaram aí, num restaurante sem garçom? Não. Então, normalmente, contrata-se empregado para ter permanência. Agora, diarista, eu posso fazer a faxina? Eu posso. Eu consigo atender às minhas necessidades? Posso conseguir. Agora, se for muito grande, eu morar numa mansão, dificilmente uma diarista pode ser que ela consiga, consegue. Muitas conseguem, né? Fazem 1 ou 2 diárias por semana. Mas, se for muito grande, tiver que passar muita roupa, tiver que exercer várias atividades, limpar a casa toda, muitas vezes não é possível. E aí você vai converter, você vai precisar dela de maneira permanente. Aí você transforma ela de diarista em empregada doméstica. Certo? Então, gente, atenção. Não, mais uma vez, uma advertência. Anote aí. Não é o nome da atividade que vai definir se é uma relação de trabalho ou uma relação de emprego, mas são os requisitos. A gente vai verificar os outros 2 e depois a gente volta nessa discussão, certo? Aqui, ó, tá até aqui na observação. Não é necessário que os serviços sejam prestados diariamente. O importante é que haja expectativa de retorno do empregado ao serviço. Isto é, se já sabe que os serviços serão desenvolvidos em determinado dia por determinada pessoa e sua ausência acarretará prejuízos, certo? Então,
igual eu falei para vocês no exemplo que o André trouxe. O cara é garçom de final de semana. Bom, se a empresa não está precisando, ou seja, não preciso, não vou precisar esse final de semana. Beleza, não vai causar prejuízo à falta desse indivíduo. Ou não, realmente agora está aumentando muito o volume de serviço no bar, no restaurante. Beleza, aí você transforma o quê? Esse cara que vinha de maneira final de semana, tá bom, já que está aumentando aí, transforma ele num contratado, numa relação de emprego, chama ele para lá, vou precisar de você quinta, sexta, sábado e domingo, porque o volume é muito grande, beleza? Beleza. Só que aí você deixa de ser um trabalho eventual para ser um trabalho permanente, é habitual, não eventual. Então, o que caracteriza a habitualidade não é a prestação de serviço de trabalho diário, mas sim o sentido de permanência, de prolongamento no tempo da prestação de serviço. Certo? Tranquilo? Ficou mais tranquilo agora, gente? Não vou entrar em discussão aqui, por quê? Porque tem muita teoria tentando explicar doutrinariamente, existem diversas teorias, se vocês abrirem doutrina, teoria da empresa, teoria da continuidade, teoria da descontinuidade, teoria da prestação de serviço, que tentam explicar essa questão de permanência. Dependendo da teoria que você adotar, vai mudar essa regra. Mas a que melhor encaixa é a questão da permanência. Se é um serviço de permanente, natureza prolongada, onde se espera que esse indivíduo venha a crescer ou permanecer dentro da empresa, onde a sua ausência pode acarretar prejuízo, aí sim a gente está diante de um serviço habitual, certo? Próximo requisito: subordinação, ou também conhecido por dependência. Professor, o que é subordinação ou dependência? Nada mais é do que a sujeição do empregado a ordens do empregador. Quando você é contratado pela empresa, você vai seguir as regras estabelecidas pela empresa e as ordens estabelecidas pelos superiores hierárquicos. Eu não quero seguir ordem de ninguém. Maravilha, então você tem que ser dono de empresa ou você tem que ser trabalhador autônomo, para que aí você não é obrigado a seguir regras pré-estabelecidas. Por quê? Porque na relação de emprego, a subordinação é um requisito, essa sujeição, essa situação de dependência do trabalhador em relação ao empregador, quanto ao cumprimento de ordens, ela é a regra, ela é exigido na relação de emprego, certo? Então, a subordinação, ela deriva da própria estrutura da empresa, a estrutura da relação de emprego. Então, ela se baseia na transferência do empregado ao empregador da direção do trabalho. Então, eu falo, eu trabalho sou vendedor. Vocês vão falar para mim, o preço disso aqui desse sapato é R$100, normalmente você tem que chegar às 8 horas da manhã. O que é isso? Eu estou estabelecendo regras que devem ser cumpridas. Lógico, as ordens que devem ser cumpridas são ordens legais, gente. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal. Falar o seguinte, vai lá e bate a carteira daquele cliente. Isso é uma ordem ilegal, isso não é válido. Isso aí não caracteriza subordinação, isso caracteriza crime. E aí foge totalmente da regra da relação de emprego. Então, subordinação é essa relação de dependência do empregado em relação ao empregador. Ponto importante aqui é entender o quê, professor? Essa subordinação, já que você está falando que existe uma dependência do trabalhador em relação ao empregador, essa dependência, essa subordinação é de que natureza? Existem vários tipos de subordinação, existe subordinação técnica, subordinação econômica, subordinação social, mas hoje o que prevalece, o que inclusive caiu na prova da ordem, perguntando qual era a subordinação jurídica que caracterizava a relação de emprego, é a subordinação jurídica. Por quê, professor? Vamos explicar aqui, vamos até baixar. Quais são os diferentes enfoques da subordinação? As subordinações que eu mencionei para você. O que é subordinação econômica? Quando há dependência do empregado em relação ao empregador com base no valor do salário. No entanto, gente, não é isso que define a subordinação na relação de emprego. Por quê? Porque existem trabalhadores que não estão subordinados economicamente. Eu tenho eu tenho 2 empregos, eu não estou vinculado a um único emprego, então não dependo do pagamento feito daquela empresa. Eu, digamos que fosse rico, ou o trabalhador fosse rico, então ele tem patrimônio que, independentemente do trabalho que ele exerça, ele vai ter como sobreviver porque ele tem rendimentos, ele aluga esse imóvel. Então, a dependência, ela não é
econômica, apesar da grande maioria dos trabalhadores depender economicamente da empresa, do pagamento do salário, não são todos. Portanto, a subordinação da relação de emprego não é econômica. Segundo, não é subordinação técnica. O que é subordinação técnica, primeiro? Subordinação técnica nada mais é quanto ao conhecimento da prestação de serviço. Beleza. Digamos aí, eu como empregador, eu sempre terei mais conhecimento técnico do que o empregado? Não. Via de regra, sim, mas nem sempre. Por quê? Digamos que eu compre uma construtora, eu não sou engenheiro. Eu compro uma construtora e tem lá meu engenheiro-chefe, ele que é responsável pelas obras. Eu sei mais do que ele na prestação de serviço, eu tenho mais conhecimento técnico que ele na construção do imóvel, de um prédio? Não tenho. Então, não há uma subordinação técnica, obrigatoriamente, do empregado em relação ao empregador. Muitas vezes, o empregado ele tem mais conhecimento do que o próprio empregador da atividade que está sendo exercida, certo? Dependência social, né? Depende do interesse social para a organização do trabalho, para a prestação de serviço? Não, aí não há um interesse social, é um interesse entre empregado e empregador. Por isso, não há uma subordinação social, uma dependência social. Por quê? Porque, ainda que se possa buscar haja uma ordem, muitas vezes não é sempre que há necessariamente uma ordem. O trabalhador ele pode exercer uma atividade por livre e espontânea vontade. Então, não há uma dependência social. Pode ser que o exercício de uma atividade ela seja feita de comum acordo, ou então um bem comum, ou por iniciativa do empregado. Então, não é necessariamente apenas o cumprimento de regra que caracteriza a subordinação, que seria a dependência social. Por isso que, em seguida, a gente apresenta que existe o que? A concepção de dependência ou subordinação jurídica. Para a subordinação jurídica, que é a que se caracteriza na relação de emprego, nada mais é do que a transferência do empregador, ou seja, a dependência do empregado em relação ao empregador, em razão do poder de direção. E porque o empregador ele assume o risco da atividade econômica. Na eventualidade de algum produto de um vendedor estar com defeito, não é o trabalhador, o vendedor que vai ter que pagar. Quem vai ter que pagar vai ser o trocar o produto, vai ser o devolver o valor ou trocar o produto, não vai ser o trabalhador, vai ser a empresa. Por quê? Porque é a empresa que dirige o contrato e ela que assume o risco da atividade. Por isso, na eventualidade de cair numa prova, para uma relação de emprego, existe a exigência da subordinação? Sim. Qual espécie de subordinação é exigida na relação de emprego? Subordinação jurídica. Ou seja, o empregado depende do empregador, ou seja, há uma dependência em razão do poder de direção e em razão da empresa assumir o risco da atividade econômica. Mais para frente, apesar de estar na apostila, a gente vai detalhar esse poder de direção. Esse poder de direção, que é o poder exatamente da empresa de direcionar, de regular como é o funcionamento da empresa, ela se divide em três: poder de organização, poder de controle e poder disciplinar. Poder de organização é de fiscalizar os empregados. Poder de controle é o poder de determinar o cumprimento de determinadas atividades, ou até mesmo existe ainda o poder disciplinar, que é o poder de aplicar sanções em razão do descumprimento dessas regras. Então, o poder de organização, fiscalizar. Poder de controle, exatamente de fixar quais são os objetivos a serem cumpridos. E poder disciplinar, em caso de descumprimento, poder de penalizar esse trabalhador. Por isso, a natureza jurídica da subordinação na relação de emprego, ela é uma natureza jurídica. E, gente, não é porque existe a possibilidade de trabalhar em casa hoje, em razão da pandemia, em razão do teletrabalho, que é uma nova modalidade de trabalho, que está inserido no artigo 75, nas letras do artigo 75 da CLT, que não existe subordinação. Porque eu estou em casa, eu não vou seguir regra. Não, gente. Eu trabalho para o ISEC e tenho subordinação. Quais são a subordinação? Qual que é a minha dependência? É eles que definem o horário que eu vou dar aula, é eles que definem qual é a matéria que eu vou dar aula, é eles que definem quais atividades eu vou dar aula de APS ou não, é ele que determina quais são as regras de conduta da empresa.
eles que determinaram agora que a gente tem que prestar aula agora por videoconferência, e não é porque eu estou trabalhando em videoconferência que eu não vou seguir regras, que eu não vou observar o controle, que eu não vou observar o poder de direção da empresa. Na verdade, eu tenho o dever de seguir. Eu não posso chegar, não, gente, ó, vou marcar para vocês e minha aula agora é às 14 horas. Posso? Não, porque eu não tenho essa liberdade. Quem fixa isso é a empresa em razão do seu poder de direção e em razão disso a minha subordinação me obriga a cumprir no horário determinado, certo? Então, não é porque eu estou em casa que eu não tenho subordinação. Eu tenho sim. Não é porque a tarefa é feita em home office ou fora da dependência da empresa que eu não vou cumprir as determinações da empresa. Certo? Então, não só eu, como todos os outros professores, nós temos sim uma subordinação em razão da empresa. Certo? A empresa, então, igual a questão, professor, quer dizer que quem te contratou tem mais conhecimento de direito do trabalho? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, por isso que não há uma dependência técnica. Professor, se depende das aulas para sobreviver? Não, eu não dependo das aulas. Eu dou aula porque eu gosto, complemento a minha renda, mas o meu ganha-pão é no escritório. Então, não existe uma dependência minha econômica em relação ao ISEC. Há uma dependência social? Também não existe uma dependência social. Ou seja, eu posso fazer essa atividade como acordo? Posso, mas é obrigatório? Não, eu não tenho dever. Eu estou contratado porque eu também quero. Agora, existe uma subordinação jurídica. A lei define que eu devo seguir as regras pré-estabelecidas, desde que legais, por parte da empresa, sendo ela realizada dentro do estabelecimento físico, seja agora fora do estabelecimento. Ainda assim, existe a possibilidade de ao dever de cumprimento, né, das regras estabelecidas pela empresa. Para encerrar, já que meu horário já está apertado aqui, existe o quê? Ainda o quinto requisito, que é onerosidade ou remuneração. A relação de emprego, ela não é gratuita. A gente é contratado porque a gente quer receber um valor, um valor, quer receber o pagamento. Então, não é gratuito, não é um trabalho de beneficência, certo? Então, todo empregado, normalmente, ele presta, faz, regulariza, formaliza um contrato de trabalho, porque em razão da mão de obra prestada, em razão da energia laboral despendida pelo trabalhador, ele quer algo em troca. O que é o que ele deve, o que é que ele quer? Normalmente é o pagamento. A principal forma de contraprestação por parte da empresa é o pagamento do salário. Então, a onerosidade é isso. É o ajuste da troca da mão de obra, trabalho, pelo pagamento do salário. Ou seja, não importa que quantia, valor, mas sim a promessa do pagamento de um salário, de um valor ao final do mês, certo? Lembrando que essa questão da onerosidade de remuneração ela é vista sobre dois ângulos. Tem um ângulo objetivo e um ângulo subjetivo. Ângulo objetivo, qual que é? Que a empresa, uma vez que usufruiu da mão de obra, ela tem o dever de efetuar o pagamento. E existe um ângulo subjetivo, que é exatamente o que? A expectativa do funcionário em receber a contraprestação pecuniária. Então, um é o dever da empresa em pagar e outro é a expectativa do trabalhador em receber. É diferente, por exemplo, já para encerrar a aula, por exemplo, de um trabalho voluntário. Trabalho voluntário é uma forma de prestação de trabalho? É uma relação de emprego? Não. Por quê? Porque no trabalho voluntário eu não tenho esse ângulo subjetivo e a empresa não tem um ângulo objetivo. A empresa não quer me pagar e eu não quero receber. Então, muda a figura. Aí vai ser um trabalho de beneficência. Estou fazendo isso para ajudar a sociedade, seja numa atividade esportiva, social, educacional. Pode? Pode. Então, um exemplo. Eu mesmo já ministrei aí aulas de direito em escolas, mas não porque eu era contratado, era apenas para conscientização dos alunos, normalmente alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. Isso fiz há muito tempo atrás, no início, quando eu comecei a dar aula. O que acontece? Eu fazia isso porque eu queria uma expectativa de receber alguma coisa? Não, eu fazia isso para conscientização dos direitos, lá atrás. Antigamente eu fazia isso em várias regras, não só direito de trabalho, alguns direitos básicos do cidadão. Eu ministrava uma aulinha de 40 minutos aí
para o pessoal das escolas. O que acontece? Era um trabalho voluntário. E a empresa, né, normalmente era escola pública, né, o poder público tinha vontade de me pagar? Não. E eu tinha expectativa de receber? Não, porque eu fazia isso que eu queria, certo? Então, isso é um trabalho voluntário, é uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, certo? Então, resumindo a aula de hoje, o que é? Então, empregado, ou a relação de emprego, nada mais é do que a prestação de serviço por pessoa física a outrem com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Isso é a relação de emprego, um conceito trazido lá do artigo 2º e 3º da CLT. Vamos deixar, então, aqui a questão da relação de trabalho para a aula que vem. Ponto importante, gente, para encerrar. Agora, encerrando mesmo. Para que haja relação de emprego, a gente tem que preencher os 5 requisitos. Faltou um, ou seja, não apresentou cumulativamente os 5 requisitos, não haverá relação de emprego. Então, só adiantando a aula que vem. Ah, professor, você falou que aí se não houver pagamento de salário, certo? Ou seja, não houver pagamento porque a pessoa não espera. Foi combinado que não haveria esse pagamento. A gente estará diante de um trabalho voluntário. Trabalho voluntário é relação de emprego? Não, porque falta o quê? Um dos requisitos. Faltou qual? Remuneração. Ah, legal, professor. Agora vamos pegar aquele exemplo da diarista de novo. A diarista é uma relação de emprego? Não, porque faltou habitualidade, ou seja, faltou uns requisitos. Então, se não há habitualidade, não preencheu os 5 requisitos, não há uma relação de emprego. Ah, professor, eu tenho uma empresa, vou prestar o serviço como empresa. Pode? Pode. É uma relação de emprego? Não. Por quê? Porque a gente mencionou que tem que ser pessoa física. Não é pessoa física, então a gente está diante de uma prestação de serviço por empresa. Então, é uma prestação de serviço regulada pelo Código Civil, relação entre pessoas jurídicas. Então, dependendo da atividade, se faltar alguma, haverá o quê? Uma configuração ou não. Se faltar alguma, não haverá configuração da relação de emprego. Agora, se preencher os 5, quem estará diante de uma relação de emprego. Para encerrar de verdade, mencionando um exemplo. Já que, para ficar claro, gente, não é a atividade que define se é uma relação de trabalho ou uma relação de emprego. Agora, eu pergunto para vocês, para encerrar a aula. Um advogado, ele é uma relação de trabalho ou é uma relação de emprego? E aí? Vocês que serão futuros advogados aí. Lembrem, não é o nome, a nomenclatura da atividade que define. É o quê? O requisito. E aí, gente? Se alguém quiser mais se manifestar aí, ó, o André falou, depende. João falou trabalho, o Nemerson falou trabalho. E aí? Depende realmente. Como eu disse para vocês, não é o nome ou o termo, ou a nomenclatura, ou o setor, ou a atividade que você exerce que define se é um empregado ou não. Mencionando, hoje, eu sou um advogado e eu presto serviço através de uma relação de trabalho para os meus clientes. Mas isso porque eu tenho um contrato, o quê? Eu tenho um escritório próprio. Eu não sou dependente de ninguém. No entanto, na época que eu era, depois que eu terminei a faculdade, eu fui um advogado empregado. Como assim? Eu era contratado no escritório de advocacia, eles me pagavam um valor mensal pelos serviços realizados e eu exercia essa atividade mediante observação das regras estabelecidas pelo advogado-chefe. Então, vejam que o advogado, contador, ele pode ser tanto uma relação de trabalho como uma relação de emprego. Você vai verificar se existem os 5 requisitos. Quando eu trabalhava como dentro do escritório, trabalhando para outro advogado, eu trabalhava com pessoa física? Sim. Eu tinha escritório próprio? Não. Era pessoa jurídica? Não. Era com pessoalidade? Era, porque ele me contratou. Eu podia me fazer substituto por terceiro? Não. Ele me pagava? Pagava mensalmente. Pagava o valor lá que estava combinado. Ah, legal. O trabalho era habitual? Era. Eu trabalhava todo dia de segunda a sexta. Então, eu estava permanentemente ligado à atividade. E, por fim, eu observava as regras estabelecidas no escritório. Ele falava o seguinte, Rodolfo, você vai cuidar só da área de direito do trabalho, beleza? Beleza. Então, quer dizer que ele me deu essa ordem, você vai cuidar dos processos tal de direito do trabalho. Eu podia ir lá e pegar um processo de direito tributário sem autorização dele?
Não. Por quê? Porque eu estava observando, seguindo uma regra dele. Preencheu os 5 requisitos? Preencheu. Então, a gente está diante do advogado empregado, relação de emprego, carteira assinada, direito às férias, 13º, etc. Agora, eu, hoje, atualmente, que tenho o meu escritório, na hora que o empregado, o contratante, o cliente me contrata, é uma relação de trabalho. Ou seja, eu estou subordinado a ele? Não, tá certo que a gente vai combinar o que eu vou fazer, mas como que eu vou apresentar a peça, qual é os horários, né? Qual que é a data, qual que é o prazo, eu que sei da regra, não é o cliente. Então, falta no trabalho do advogado autônomo exatamente o requisito da subordinação. Faltou não é relação de emprego, então eu não tenho relação de emprego com os meus clientes, é uma relação de trabalho, como observou o João, como observou o Nemerson. Certo, gente? Vejam que é uma aula carregada, muito importante, né? Encerrando aí, fechando a janela aqui de compartilhamento. Vocês viram que é uma aula bem carregada, de extrema importância, porque isso aí vai definir tudo. Se você caracterizar errado, você vai pedir direitos errados. Ou você vai pedir que é comum, tá, gente? Não pensem que eu já não vi situações, hoje um pouco mais raro, de advogados entrarem com ações pedindo um monte de direitos trabalhistas quando se trata de uma relação de trabalho. O cara não vai ter esses direitos, por quê? Ele teria direito a outros. Tivesse sido pactuado, tivesse prometido o valor do pagamento, né, proteção em relação ao ambiente de trabalho, beleza. Mas ele não tem direito a 13º férias. Então, aí ocorrem alguns equívocos. Mas fiquem tranquilos, a aula que vem a gente vai falar de relação de trabalho, aí a gente vai falar das situações onde há falta desses requisitos, e aí a gente vai tratar de outras situações e vai revisitar esses requisitos aqui. Mas ponto de extrema importância, gente, esses 5 requisitos eles são cumulados, ou seja, eles têm que estar os 5 preenchidos para a gente estar diante de uma relação de emprego. Faltou uma, relação de trabalho. Certo? Tranquilo? Gostaria de continuar falando com vocês, mas já estourei muito minha aula hoje. Eu fico empolgado aí, né? Me cobra aí quem que foi que perguntou, acho que foi o Samuel, da questão lá do pagamento, né? Do funcionário que faleceu, para comprovar a falta, a existência de pessoalidade. Fazer o seguinte, Samuel, me cobra na aula que vem sobre eu trazer essa petição aí de ação de consignação, que a empresa entrando com a ação para disponibilizar os valores para os herdeiros. Certo? Beleza. Professor, nesse caso é engraçado que geralmente acontece mais no privado, né? Porque no público, nossa. É bem assim mesmo, Jefferson. É bem mais, diferente, né? O tratamento do público e do privado é até diferente, né? Sim. É outra pegada. Mas, gente, obrigado pela atenção. Desculpa pela extensão demais aí. Eu me empolgo nessas aulas. Se depois puderem, deem uma lidinha nesses requisitos. Se tiverem dúvida, tragam para a aula que vem. De qualquer forma, por ser um ponto importante, eu vou falar de relação de trabalho na aula que vem, mas eu vou ficar revisitando esses requisitos porque é de extrema importância. A gente tem que ter isso fixado na nossa cabeça, certo? Então, Bruna, que isso, obrigado eu. André, obrigado aí pela atenção. Valeu, professor. Samuel, Jefferson, o pessoal que participou, o João, o Nemerson que participou também da aula. Gente, muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo, bom descanso aí. E aproveitem, tá bom?